Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Luciano. Vamos começar a primeira aula do nosso segundo bimestre. Nós vamos falar hoje de potenciação e notação científica, porém, notação científica mais para frente. Nós vamos agora relembrar um pouco de potenciação, para que vocês possam estudar e aí a gente possa avançar. Espero que todos estejam bem. Qualquer dúvida, entre em contato conosco pelo WhatsApp, tá bom? Vamos lá. Então, nossa primeira aula, potenciação. E primeira coisa que eu tenho a falar, vocês já estudaram potenciação desde o sexto, sétimo, agora no oitavo ano. Vocês também vão ver, não dentro dos números naturais, ou inteiros, ou racionais, mas englobando todos esses conjuntos numéricos, tá bom? E relembrando, potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Então, a gente tem como exemplo aí o 3, que ele está sendo multiplicado 4 vezes. Então, como eles são iguais, inventou-se a forma aqui de potenciação, ok? Então, a gente escreve 3, a base, com 4 elevando essa base, ok? Então, veja só o que a gente tem aqui. Base, que é o 3, tá? Esse aqui é a base. O 4 é o expoente, ok? E o resultado disso aqui é a potência. Então, o resultado aqui vai ser a potência. Então, potenciação, multiplicação de fatores iguais. Ok? Bom, vamos dar sequência. Vamos ficar ligado aqui em algumas diferenças. Olha aqui, ó. Eu tenho um menos 10 entre parênteses elevado ao quadrado e eu estou dizendo que isso é diferente de menos 10 elevado ao quadrado. Justamente por causa do parênteses. O que acontece? Quando eu estou em menos 10 dentro do parênteses elevado ao quadrado, ou a qualquer outro número, eu estou multiplicando tudo o que está dentro do parênteses. Como ele é um expoente par, eu vou ter um resultado positivo. Por quê? Menos 10 entre parênteses elevado ao quadrado é multiplicar menos 10 vezes menos 10. Isso vai dar 100, porque menos vezes menos dá mais. Ok? O que é diferente fazer menos 10 elevado ao quadrado. Isso eu estou apenas elevando o 10. O sinal vai ficar de fora. E aí, olha o que acontece. O sinal fica de fora. Tá vendo aqui? O sinal fica de fora. O 10 vai ser multiplicado. Vai dar 100. E o sinal que ficou de fora vem para cá. Tudo bem? Então, essa situação aqui é uma coisa que você tem que ficar ligado para não errar nos exercícios. Muito bem. Vamos lá. Casos particulares. Deixa eu apagar isso aqui. Esses casos particulares aqui são importantes. A gente vai falar sobre isso aqui rapidamente. Um pouquinho de paciência. Muito bem, vamos lá. Opa. Casos particulares, o primeiro deles é a potência de expoente 1. Então, A elevado a 1. Quando A elevado a 1 é a própria base, ou seja, o próprio resultado. Olha o exemplo. Menos 5 elevado a 1, dentro de parênteses, ele vai dar menos 5. 15 elevado a 1 vai dar 15. Então, significa o quê? Qualquer número elevado a 1 vai dar esse número. Por exemplo, 10.000 elevado a 1 é 10.000. Tá ok? São esse primeiro caso particular. O segundo caso, toda a potência de expoente zero é igual a 1. Então, aqui, ó, A elevado a zero é igual a 1.
E esse A tem que ser diferente de zero. Tá ok? Então, olha aqui, ó, menos 10 elevado a zero. Olha o exemplo. Menos 10 elevado a zero, está dentro do parênteses, é igual a 1. 132 elevado a zero é igual a 1. Então, qualquer número elevado a zero vai dar 1. 1 milhão elevado a zero. O resultado é 1. Tá bom? Terceira, toda potência de expoente negativo é igual ao inverso da potência de expoente positivo. Então, olha aqui, ó. Definição. A elevado a menos n. A elevado a menos n é igual a 1 sobre A elevado a n. E veja que o expoente ficou positivo. Percebeu? E também importante, esse A tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque você está fazendo uma divisão aqui, ó. Então, esse A aqui tem que ser diferente de zero. Pode ser zero. Olha o exemplo. 5 elevado a menos 2. 5 elevado a menos 2. É 1 sobre 5 ao quadrado e o 2 fica positivo. Tá? Se você lembrar lá o que a professora ou o professor falava, que qualquer número pode ser escrito na forma de 1 racional. Então, você pegava lá 27. Como transformar ele em um racional? Você apenas divide ele por 1. Então, 27 sobre 1. Virou um número racional. Ok? Então, qualquer número. Então, o que está acontecendo é isso. Esse número A elevado a menos n, ele está sendo dividido por 1. Então, o inverso dele é 1 sobre A elevado a n. E o n fica positivo. Tudo bem? Olha o exemplo B. 2 terços elevado a menos 2. Então, fica 3 sobre 2 elevado ao quadrado, 2 positivo. Muito bom. Vamos calcular um pouco. Se for interessante, para o vídeo, tenta fazer, depois volta para a gente ver como é que faz. Tá ok? Então, vamos lá. 7 ao quadrado é fazer 7 vezes 7. Isso vai dar 49. Letra B. 4 vezes 4 vezes 4. Eu já fiz as continhas, que é 4 vezes 4, 16. 4 vezes 16, 64. Agora aquele caso, ó, menos 4 entre parênteses elevado ao quadrado. Então, é fazer menos 4 vezes menos 4. Isso vai dar 16. Tá? Porque menos com menos dá mais. Expoente par, sempre os números vai dar positivo. Letra D. Menos 3 elevado ao cubo, ou 3. Então, vai ficar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Isso vai ser igual a quanto? 27. Como é ímpar o expoente, esse número vai acompanhar o sinal negativo. Ó, menos com menos, mais com menos, menos. Casos particulares. 8 elevado a zero, o que foi dito? Qualquer número elevado a zero é 1. Ok? Qualquer número elevado a zero é 1. E aqui, menos 9 elevado a 1 é o próprio menos 9. Tá? Qualquer número elevado a 1 é a própria base. Nesse caso aqui, 3 sobre 4 elevado ao quadrado. Você vai repetir aqui, ó. 3 sobre 4, multiplicar por 3 sobre 4. Aí você vai lembrar do que? Multiplicação de fração é multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Dá para simplificar? Nesse caso, não. Porque um não faz parte da tabuada do outro. Ou eles não têm um divisor comum entre os dois ao mesmo tempo.
esse aqui, ó, 2/3 elevado a menos 3. Então, faz o inverso, 3 sobre 2 e eleva ao cubo. Então, isso vai ser o quê? 3 sobre 2, tremido, né? Vezes 3 sobre 2, vezes 3 sobre 2. Multiplicação, mesma coisa, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. Tomara que esteja aparecendo aí para vocês. E 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. E também não dá para simplificar. Muito bom. Calcule o valor das expressões. Então, o que eu faço aqui? Lembra das expressões? Claro que você lembra. Você é um excelente aluno. Então, 26 menos, resolve a potência. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Então, quanto dá isso? 26 menos 25, resultado número 1. E aqui? 10, vou copiar o 10. O menos que está de fora, eu vou resolver essa potência. Essa potência, o que vai acontecer? Ela vai ser um número negativo, porque o expoente aqui é ímpar. Então, por isso que eu estou deixando o sinal de parênteses. Tudo bem? Então, vou cá. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, isso aqui vai dar menos 8. Tudo bem? Então, eu vou só copiar aqui para você entender o que eu fiz. Fiz menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Tudo bem? Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E continua o sinal do negativo. Aí aqui eu vou fazer o jogo de sinal. Vai ficar 10, menos com menos mais, 8. Então, isso aqui vai dar 18. Maravilha. Tudo bem? Então, pessoal, se eu falei alguma coisa errada aí, passa lá no WhatsApp depois que a gente se retrata, tudo bem? Muito bom. Vamos para o próximo. Potenciação. Propriedades. Então, agora são algumas propriedades que também vocês já viram, mas vamos reforçar. Então, aqui, nós estamos vendo uma propriedade da multiplicação de bases iguais. Multiplicação de bases iguais. O que a gente faz quando a gente tem bases iguais sendo multiplicadas numa potenciação? A gente conserva ou repete a base e soma os expoentes. Então, vamos fazer um exemplo. Se eu te der aqui, por exemplo, 2 elevado à quarta potência e multiplicar por 2 elevado à terceira potência. Veja que as bases são iguais e os expoentes são diferentes, não tem problema. Conservo aqui a base, eu repito a base e vou somar os expoentes. Isso vai ficar 2 elevado a 7. Tudo bem? E aí você vai observar se o exercício quer que você ainda calcule o resultado da potência e você vai fazer a continha da potência normalmente. Ok? Mais um. Agora a divisão de bases iguais. Ó, base continua igual. Eu vou fazer o quê? Conservo, repito a base e subtraio os expoentes. E aí esse A tem que ser diferente de zero. Por quê? Divisão, eu não posso dividir por zero. Tá ok? Então vamos fazer aqui um exemplo também. 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 2. Então eu vou fazer aqui 3, vou repetir a base e vou subtrair os meus expoentes. O que eu vou ter aqui? A base e elevado ao quadrado. 5 menos 3, que dá 2. Olha que bacana. Aqui a gente tem uma potência sendo multiplicado por uma potência novamente. Então é potência de potência. Ó. Quando você vê
Isso aqui, ó, A elevado a n elevado a n, isso é potência de potência, uma potência sobre uma potência. Então, o que a gente faz? A gente vai repetir a base e vai multiplicar os expoentes. Vamos fazer também um exemplo, que vai ser 5 elevado ao quadrado elevado a 6. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vai ficar 5 e 2 vezes 6. Isso vai dar 5 elevado a 12. 2 vezes 6, 12. Tranquilo, hein? Próximo. Agora que a gente tem uma potência de uma multiplicação ou de uma divisão, nós calculamos a potência de cada termo. Então, o que está fazendo? Ó, ele tem entre parênteses, um produto ou uma multiplicação, e esse produto está sendo elevado a uma potência. Como que eu resolvo isso? Coloco a potência para cada base. Então, o que eu estou fazendo? É como se eu estivesse fazendo a distributiva do expoente para o M, para o B e para o A. Ok? É isso que está acontecendo aqui. Então, isso também serve para a divisão. Então, quando eu tiver lá um A dividido por B elevado a M, então isso aqui também é A M dividido por B elevado a N. Sabendo que o B, no caso aqui, né, ele vai ter que ser diferente de zero, para não dividir por zero, tá bom? Esse caso aqui também pode ser visto assim, tá? A elevado a B, desculpa, eu falei errado, A sobre B elevado a M. Então é a mesma coisa, A elevado a M sobre B elevado a N. E o B tem que ser diferente de zero. Tudo bem? Vamos dar estes dois exemplos aqui numéricos. Então, eu tenho aqui 2 vezes 3 elevado a 5. Isso é fazer 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 5. Bem? E quando eu tiver 2 sobre 3, e tudo isso estiver elevado a 5, então eu pego aqui 2 elevado a 5 sobre 3 elevado a 5. Veja que o 3 é diferente de zero, então aqui está tudo numa boa. Vamos ver se terminou ou se vamos continuar. Tem os exercícios, né? Mesma coisa, para e tenta resolver e depois volta aqui para ver se a gente fez certinho, né? Ou se eu errei, você me corrige, pode acontecer. Vamos lá. Letra A, 5 elevado a 7 vezes 5 elevado ao cubo. Então é fazer, conservo a base, isso aqui, potência de mesma base, produto delas, 5 elevado a 7 mais 3. Tudo bem? Não entendeu? Volta um pouquinho a aula que você vai ver a propriedade que fala sobre isso. Ok? Então, aqui vai ficar 5, 7 mais 3, 10. Olha que legal. 3 dividido por 3. Aqui tem uma coisa interessante. A potência, quando ela está em número assim, lembra que eu falei para você que qualquer número elevado a 1 é o próprio número? Qualquer número elevado a 1 é o próprio número. Então, se você pensar nisso aqui no 3, professor, não tem expoente aqui. Tem. É que quando uma potência é um número qualquer, vai, 6, ele pode tanto ser escrito como 6 elevado a 1, como 6. Por quê? Porque 6 elevado a 1 é 6. Então, aqui é como se aqui tivesse 1, tá bom? Então, como vai ficar isso aqui? Vai ficar 3, vou colocar 1 aqui, tá? Dividido por 3 ao cubo. Então, conservo a base e vou fazer o quê?
Como é divisão, é subtração. 1 menos 3. O que vai dar aqui? Ó? Vai dar 3 elevado a menos 2. Eu posso deixar assim? Não, porque vocês sabem transformar isso quando o expoente é negativo. Então, é o inverso. Então, vai ficar 1 sobre 3 elevado ao quadrado. Beleza? Muito bom. Aqui, A elevado à quinta potência vezes A elevado à segunda potência. Então, conservo a base e faço o quê? Somo os expoentes. Então, aqui vai ficar A elevado a 7. Divisão de novo. Conservo a base e subtrai os expoentes. Então, 2 menos... Como esse expoente aqui é negativo, então eu vou colocar o parênteses para não me confundir. Tá ok? Então, isso aqui vai ficar o quê? 5 elevado. Menos com menos, mais. Então, fica 2 mais 5, que vai dar 7. Pode ser que alguém tenha errado nesse exercício por esquecer de colocar um número negativo entre parênteses. 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 4. Ficou fácil. Conservo ou repito a base e subtraio os expoentes. 7 menos 4. E daí fica o quê? 2 elevado a 3, ou ao cubo. Que legal. Mesmo caso da letra B, eu tenho aqui, repito essa base, 5, aqui é uma multiplicação, então eu somo com quem? Aqui não tem número não, é o número 1, lembra que eu falei? Então 1. Então aqui é 10 elevado à sexta potência. Tudo bem? Nossa, tem mais. Utilizando as propriedades das potências, responda também em forma de potência. Então, vamos lá. 3 elevado a 5 e elevado a 3, potência de potência. Vou conservar aqui a minha base e vou multiplicar os meus expoentes. Então, 5 vezes 3, 15. Então, 3 elevado a 15. Tá bom? E aqui, como é que faz? Aqui, pessoal, é o seguinte. Eu vou fazer uma distributiva, né? Tanto para esse aqui, como para esse aqui. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado à sexta potência. Por quê? Opa, aqui apagou. Deixa eu pegar a borrachinha aqui para fazer aqui de novo. Aqui, o que vai acontecer? Vai ficar o 3, 2 vezes 3. Então, ó, vai ficar 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado à sexta. E parou aqui, tá bom? Aqui, 7, eu só vou multiplicar aqui, né? Então, 7, 3 vezes 2. Isso vai dar 7 sexto, elevado à sexta potência. Isso aqui. O que é isso aqui, professor? Bom, isso aqui é o seguinte, você vai fazer também. Vai distribuir o 2 para todo mundo aqui, ó. Ó, o A, o B, o C. Vai ficar o quê? 2 ao quadrado vezes A ao quadrado vezes B, que vai multiplicar 2 vezes 2, e o C, que vai multiplicar 3 vezes o 2. Como vai ficar isso no final? 2 ao quadrado, A ao quadrado, B elevado à quarta e C elevado à sexta. Tudo bem? Logicamente que a gente poderia calcular a potência, mas aqui eu estou só querendo aplicar mesmo as propriedades. Esse aqui como vai ficar? Conservo a base, porque é uma potência de potência, e vai multiplicar 2 vezes menos 2. Ok? 2 vezes menos 2.
sempre que tiver um número negativo, é bom você colocar o parênteses para você não errar. Então, repete aqui a base. 2 positivo multiplicado por 2 negativo, mais com menos, menos, vai dar o quê? Menos 4, ok? Mais com menos, menos, menos 4. Então, aqui, usa outra forma, que é 1 sobre 5 elevado à quarta potência. Um expoente negativo nunca pode ficar sem resolver no expoente. Então, você vai usar aquela fórmula do inverso para poder fazer com que o expoente fique positivo. Tudo bem? E aqui? 5x elevado ao quadrado. Então, é a mesma coisa. Você vai elevar o x e vai elevar o 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado vezes x ao quadrado. Se a gente fosse resolver isso aqui, ficaria 25x quadrado, tá bom? Porque 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. Tudo bem? Espero que sim. A gente termina por aqui. A gente para aqui agora, né? E vamos continuar na próxima aula. Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês fazerem no decorrer de 15 dias, olhando, revendo a aula e também me fazendo perguntas pelo WhatsApp, ok? Para que a gente possa estar ajudando vocês a concluir essa etapa. Na próxima aula a gente já vai começar em notação científica, que é uma coisa muito importante no mundo moderno, tá bom? Então, boa noite, fique com Deus, excelente final de semana e feliz Dia das Mães para todas as suas mães, tá bom? Até a próxima.